Eu quero te convidar então a vir comigo numa palavra, no livro de Josué, capítulo 14, versículo de número... O versículo chave aqui é o 12, mas se você tiver com um pouquinho de vontade de ler alguns versículos, vamos ler do 6 em diante. Tem como pôr na tela? Tem, né? Josué capítulo 14, versículo 6 em diante diz assim: Então os filhos de Judá vieram até Josué em Gilgal, e Calebe, o filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, acerca de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, o servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra, e eu lhe trouxe de volta uma palavra conforme estava no meu coração. Contudo, os meus irmãos que comigo subiram fizeram derreter o coração do povo, mas eu segui com integridade o Senhor meu Deus. E Moisés jurou naquele dia dizendo: Certamente a terra sobre a qual os teus pés pisaram será a tua herança e de teus filhos para todo sempre, porque tu seguiste com integridade o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor tem me mantido vivo, como declarou, nestes 45 anos, verdadeiramente, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, enquanto os filhos de Israel vagavam pelo deserto, e agora vê que nesses dias já tenho 85 anos, como ainda sou tão forte nesses dias, como era no dia em que Moisés me enviou, como antes era a minha força, assim também é a minha força agora, para a guerra, tanto para sair como para entrar. Agora, portanto, dai-me este monte, do qual o Senhor falou naquele dia, pois tu ouviste, naquele dia, que os anaquins lá estavam, e que as cidades eram grandes e fortificadas. Se assim for, o Senhor estará comigo, e eu serei capaz de expulsá-los, como disse o Senhor. E Josué o abençoou, e deu Hebrom a Calebe, o filho de Jefoné, por herança. Hebrom, portanto, tornou-se herança de Calebe, o filho de Jefoné, o quenezeu, até esses dias, porque ele seguiu com integridade o Senhor, Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriate Arba, sendo que Arba fora um homem afamado entre os anaquins, e a terra teve repouso da guerra. Amém? Expectativa que Deus vai fazer neste lugar? Palavra não vai voltar vazia. Não é porque eu estou aqui não. Aqui esquece. Se for por mim, ela volta vazia. Mas o dono da palavra, ele está neste lugar. E ele vai falar no seu coração essa noite. Amém? Senhor, te damos graça nessa noite, porque o Senhor está neste lugar. A tua chama arde neste lugar, a tua presença é real neste lugar. Quem me falou isso? Ninguém. Eu li na tua palavra, e porque eu li, eu acreditei. A minha fé está sendo ativada, porque os meus ouvidos estão ouvindo a tua palavra, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Que nessa noite silencie as vozes que há neste mundo, vozes que têm um propósito bem definido, vozes que têm intimidado, oprimido, fortalecido aquilo que o Senhor não quer que fortalece em nós. Nessa noite, que os nossos ouvidos espirituais possam captar a frequência dos céus e ouvir o sussurro, ou quem sabe o grito da tua voz, porque a tua voz
ela pode ser suave como uma brisa, mas ela também pode ser estrondosa como o som de muitas águas. Nessa noite, Senhor, dai-nos este monte, ajuda-nos a subir e conquistar, porque um portal nos foi aberto, um novo caminho foi aberto, o véu se rasgou, e este caminho foi aberto pelo sangue de Jesus. E agora eu me atrevo, com intrepidez e ousadia, junto com meus irmãos, entrar no Santo do Santo, pelo novo e vivo caminho, e dizer: Pai, eis-me aqui, faça aquilo que lhe apraz. É a nossa oração em nome de Jesus. Eu sinto Deus neste lugar. Você pode aplaudir a Jesus Cristo essa noite? Deus está neste lugar. Quem me ouve um pouquinho pregar, eu gosto muito da história de Josué, de Caleb, mas hoje eu quero analisar esse texto. O Senhor me deu uma palavra nesse texto aqui com uma outra perspectiva, mas a gente precisa de contextualizar a história para fazer sentido o que a gente quer falar. Josué, ele sucedeu Moisés na liderança dos hebreus. Moisés foi o profeta, o homem de Deus, dotado de grande poder para o seu tempo, para libertar Israel lá do Egito. Aquele povo, os hebreus, viveram 430 anos como escravo no Egito. Talvez umas 10 gerações, uma geração pode ir de 40 a 60 anos, 430, vamos dizer que 10 gerações se passaram ali no Egito, quando Moisés, usado por Deus, liberta aquele povo. Aquele povo sai do Egito em direção a Canaã, e a promessa de Deus sempre foi: eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. O caminho que aquele povo teve que fazer do Egito até Canaã, se você medir hoje, seria uma caminhada de uns 15 dias. Os estudiosos aí talvez sabem mais sobre esse detalhe. Porém, durou 40 anos essa caminhada. 40 anos aquele povo esteve no deserto. Imagina que aquele povo sai e o Senhor precisa preparar aquele povo. A mentalidade daquele povo é a mentalidade de escravos. A emoção daquele povo que sai do Egito está machucada, porque eles viviam sobre chicote, sobre opressão, sobre trabalho forçado. Mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, aquele povo não estava preparado para guerrear, para invadir algum lugar, para conquistar alguma coisa. Eles são escravos. Se Deus permite eles ir para o caminho mais curto, eles iriam de início enfrentar alguns dos seus adversários que já eram experimentados em guerras, que já sabiam lidar com armas, que facilmente iria destruir aquele povo. Deus então permite aquele povo passar 40 anos. Uma geração teve que ficar ali no deserto. Naquele caminho, Deus chama Moisés e fala: separa os 12 príncipes da terra, os chefes de cada tribo, para espiar a terra que eu vou dar ao meu povo, terra que mana leite e mel. Tinha uma característica a terra. Repita assim: a terra que o Senhor me prometeu, ela mana leite e mel. Se a terra está infértil, não é a que Deus prometeu. Deus prometeu uma terra que mana leite e mel. Separado então os 12, eles passam 40 dias espiando a terra, voltam com um relatório para Moisés. 10 dos 12 diz assim: a terra mana leite e mel. Eles trouxeram algumas provas da terra.
a fruta da terra, mas é impossível entrarmos nessa terra, porque lá tem gigantes, lá tem fortalezas, o povo que lá vive é muito forte, diante deles somos como gafanhoto, e assim também somos diante dos nossos olhos, é impossível entrarmos lá. Josué e Calebe silenciam então aqueles homens e diz assim: se o Senhor se agradar de nós, subiremos e tomaremos posse da terra. Então não desanime, mas tão somente obedeçam a palavra do Senhor. Resultado: aqueles 10 morreram no deserto, a geração daqueles 10 morreram no deserto, eles não entraram na terra prometida. Apenas Josué e Calebe da sua geração herdaram a terra, entraram na terra prometida. Os filhos daquelas 10 tribos, eles entraram, mas os pais morreram, porque eles não creram, eles não tiveram fé o suficiente, eles não conheceram a Deus suficientemente para entrar na terra. Agora, Josué tinha uma característica importante, fato que o torna sucessor de Moisés. Ele era o auxiliar de Moisés. Enquanto o povo tinha medo de Deus, quando Deus se manifestava no Monte Sinai para Moisés, uma fumaça, o poder de Deus era muito grande, aquele povo temia a Deus e dizia: Moisés, vai você, nós não queremos, temos medo, vamos ser destruídos, vai você, Moisés. Moisés subia, mas Josué também ia com ele, porque Josué era o auxiliar dele. O Deus que se apresenta na Bíblia, Ele não é um Deus de medo, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que resgata, Ele é um Deus que transforma, Ele é um Deus que vai manifestar justiça, mas Ele é misericordioso, Ele é bondoso. A graça desde a fundação está disponível a todo homem, basta nele crer. Aquele povo perece, e Josué e Calebe, depois da morte de Moisés, Josué passa então a assumir a liderança daquele povo, e a missão de Josué agora é entrar em Canaã e conquistar Canaã, porque realmente a terra manava leite e mel, ela era boa, tinha tudo que Deus falou, mas Deus não havia contado os detalhes, não havia contado que aquela terra já tinha um povo ali, que por sinal eram fortes, poderosos, experimentados em guerra, tinha gigantes ali, tinha homens que já sabiam lidar na guerra, e algumas daquelas cidades já tinham seus carros de guerra, seus carros de ferro. Deus não contou isso para o povo, mas Deus mostrou: tem uma terra que eu vou dar que mana leite e mel, e eu vou dar essa terra para vocês. E agora Josué precisa separar a terra, dividir entre as tribos, e as tribos têm que conquistar a terra que o Senhor lhe prometeu. Aí, presta atenção numa coisa: quando Deus manifesta para eles, não é diferente hoje. Deus manifesta o futuro. Eu vou dar a terra que mana leite e mel, essa terra é boa, lá vocês vão cultivar, vocês vão conquistar, vão viver, vão edificar família. Deus mostra o futuro para aquele povo. Assim como hoje, o ambiente apostólico, um ambiente profético, o que é que Deus faz? Ele desnuda aquilo que nos impede de enxergar e ter acesso à revelação dele. O Espírito Santo abre nossos olhos para entendermos a palavra, para entendermos a mensagem. O Senhor fala conosco, que mostra a respeito do futuro. É como se o Senhor falasse assim: filho, filha, tira uma fotografia do seu futuro, que eu estou te mostrando.
Porque o nosso futuro é passado de Deus. Deus já está lá, Deus já viu, Deus sabe como é. Aí Deus vem aqui no presente, revela a palavra para nós, mostra profeticamente algo sobre o amanhã, e diz para mim e para você: apenas creia, acredite. Talvez você não esteja na melhor fase para acreditar no que eu vou fazer. Talvez o capítulo hoje é um capítulo de vergonha, de tristeza e de dor. Mas eu sou Deus, que um dos meus nomes é fiel e verdadeiro, e quando eu prometo, eu cumpro. Tão somente acreditai em mim e naquilo que eu vou fazer. Deus trata dessa maneira na Bíblia com várias pessoas. Abacuque, quando clama ao Senhor, o Senhor fala para ele: Abacuque, pega uma tábua e escreva a visão que eu vou te dar, mas escreva, Abacuque, de uma forma legível, que até quem passar correndo vai ser capaz de ler. Você precisa ter clareza da visão que Deus está te dando. Você precisa ter clareza do que Deus está por fazer na sua história. Você precisa registrar o que o Espírito Santo está falando com você. Escreva numa tábua, de uma maneira clara e precisa, para você não esquecer da visão que Deus está te dando. Precisa ficar registrado. Caleb, então, tem 40 anos, quando Deus promete para ele, através de Moisés: essa terra que você pisou, certamente ela será sua e de sua família para sempre, porque você foi íntegro com seu Deus, você serviu o seu Deus, você acreditou no seu Deus. Caleb então espera 45 anos. O que deu esperança para Caleb? Foi uma palavra que Deus lhe havia lhe dado. Foi uma palavra profética que Deus deu a ele: essa terra será sua. O que está alimentando a esperança de Caleb é porque um dia Deus deu uma visão para ele. Hoje você está no deserto com a sua família. Hoje o que eu estou te mostrando não é sua realidade. Mas ele alimentou, porque ele entendeu: se Deus se agradar de mim, se Deus revelou a mim, se Deus me mostrou algo, Ele é poderoso para fazer na minha vida. Eu imagino então Caleb levantando, os seus semelhantes morrendo no deserto. Morre um vizinho, morre o da frente, padece o outro, mas ele está ali: aquele que me prometeu é fiel, eu não vou morrer enquanto não ver cumprido aquilo que o Senhor falou para mim. Eu fico imaginando Caleb no meio daquela geração incrédula, que não acreditava no que Deus poderia fazer, e ele aqui: ele pode não acreditar, mas eu creio que o Deus de Israel, que abriu o mar vermelho, que fez prodígios até aqui, vai me levar para o futuro que Ele me prometeu. Davi, escrevendo no Salmo 16, ele diz: Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garante o meu futuro. É como se ele está dizendo: olha, Senhor, eu vivo no presente, mas estou com a expectativa poderosa no meu futuro. Eu estou grato pelo agora, mas eu sei que o que o Senhor me prometeu vai acontecer, porque Tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E hoje eu quero te lembrar que aquilo que Ele falou vai acontecer. Tire um retrato do seu futuro, da visão que Deus te deu, e celebre a Ele, glorifique a Ele, porque Ele vai te ajudar a chegar lá vitorioso e o glorificar. Ele é Deus, Ele é Senhor. Escreva a visão.
João, o apóstolo, depois de viver ao lado de Jesus, depois de cumprir o seu ministério apostólico, ele está lá na ilha de Patmos, exilado, impedido de sair, condenado à morte naquele lugar. Aí, um dia, Deus pensou, vou revelar para ele o que eu vou fazer na humanidade. Vou revelar algo poderoso ao João. E aí diz que o Senhor deu uma visão para ele. Que visão foi essa? O livro de Apocalipse. Ele está lá, na ilha de Patmos, supostamente abandonado pelo homem, condenado a morrer naquele lugar sem poder sair. Mas a mente, o espírito daquele homem é livre. O espírito daquele homem é um espírito de coragem, de poder. É uma mente que foi transformada pela palavra do Senhor. E o Senhor mostrou para ele coisas que haveriam de acontecer, coisas poderosas que haveriam de acontecer. João vai até morrer naquele lugar, mas ele vai morrer com esperança, porque um Deus poderoso se manifestou e revelou a ele algo do amanhã que o trouxe esperança. Jeremias, ele está passando um momento difícil, ele vive num momento da humanidade que tudo está corrompido. E ele foi chamado para derrubar, para edificar. Ele foi chamado para ter coragem, para falar mensagens exortativas para o povo daquele tempo. E ele está ali, Senhor, está tudo tão difícil. Tem um urso à minha espreita, um leão atrás de mim. O chão que eu piso parece lascas de pedra. De repente Jeremias começa a perder a esperança, porque ele começou a ver o presente dele. E ele começou a potencializar os problemas que estavam à volta dele. De repente, Jeremias, que é um homem de Deus, ele para e lembra do que pode trazer esperança para ele. Ele diz assim: lembrar-me-ei daquilo que pode me trazer esperança. As tuas misericórdias são as causas de eu não ser consumido. Grande é a tua misericórdia, ela se renova manhã após manhã. E aquele homem que estava desesperançoso retomou o ânimo, porque ele teve a visão. Ele lembrou de um Deus poderoso, que embora agora esteja difícil, eu sei que o amanhã vai ser melhor. Eu sei que Ele estará lá, eu sei que Ele vai me ajudar, porque o nome dele é Jeová Jireh. Ele não falha, Ele vai prover mais uma vez. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? E aí, Caleb, ele está certo que Deus que havia feito aquela promessa para ele estava correto, ele estava certo, ele tinha a visão do futuro. E aí quando eles entram na terra, irmãos, é dividida a terra, e ele reivindica para Josué aquilo que o Senhor havia falado. Josué, você sabe, 45 anos atrás, eu tinha 40 anos, a promessa que Deus havia me feito, através de Moisés, e eu trouxe a Moisés um relatório digno de confiança, aquilo que estava no meu coração. A propósito, irmão, a gente está trazendo para fora o que está no nosso coração. Se o relatório que você está dando a respeito da vida é um relatório que anima, motiva, desperta outros a levantar, a prosseguir, é porque isso está no seu coração. Mas se o relatório que você anda reverberando por aí é um relatório que desanima as pessoas, que traz o desânimo às pessoas, que traz a depressão, a tristeza, a opressão, o medo às pessoas, o seu relatório não é digno de confiança. Porque embora neste mundo tem muitas aflições, eu prefiro ficar com a segunda parte, mas eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Eu prefiro ficar com as palavras de Jesus. O meu reino é um reino de boas novas, de boas notícias. Embora exista vozes, e apóstolo Paulo vai dizer que há muitas vozes neste mundo, cada um com um propósito, irmãos. Eu prefiro silenciar as frequências
daquelas vozes que tem trazido para mim um relatório ruim, não vai dar certo, é impossível, é difícil, é gigante, tem fortaleza, você não consegue, você não lembra de onde você veio, você não lembra quem você era. E aí eu aumento o som, mas eu te resgatei, mas eu te chamei, e quem eu chamei eu redimi, eu santifiquei, e eu te chamei para a minha glória, e você é meu filho amado, você tem um pai na eternidade, um pai presente, tu és meu filho amado. Ei, levanta e acredite naquele que tem te chamado, silencie as vozes que não são a voz de Deus, e aumenta o som, e ouça, seja como um sussurro, seja como um trovão, seja como vozes, como a multidão de águas, a voz de Deus te chamando, desperta-te, levanta e vai, porque a caminhada ainda é longe, e aquilo que eu prometi, eu dou conta de cumprir na sua vida, diz o Senhor. Aleluia. Irmão, eu fico entusiasmado com Deus, porque eu não consigo cumprir o que Deus promete para mim, eu não consigo cumprir. Pastor André, eu já fiz conta, como? Mas a minha matemática é a minha matemática, mas existe uma matemática no céu, do nada Ele faz aparecer. Ele é Deus poderoso, irmão. Dê a Ele o que você tem, Ele multiplica. 5 pães e 2 peixinhos continua sendo 5 pães e 2 peixinhos na mão de um menino, mas nas mãos de Jesus dá para alimentar uma multidão. Um mar é impossível alguém andar sobre ele, mas com os olhos fitados em Jesus, um simples mortal ousou em andar sobre as águas. Irmão, Ele está aqui, Ele está aqui. E com meu ouvido espiritual, eu ouço a passada do céu, eu ouço os anjos andar, eu ouço o sussurro da glória de Deus. Então somente eu me entrego a Ele e digo: Senhor, eu confio em Ti, eu quero conhecer a Ti, e se o Senhor se agradar de nós, subiremos e tomaremos posse deste monte como herança para mim, para os meus filhos, hoje e sempre. Amém e amém. Irmão, aí Caleb, ele pede, e aí ele fala: agora, portanto, dai-me este monte, do qual o Senhor falou naquele dia, pois tu ouviste naquele dia que os anaquins lá estavam, e o Senhor, e que as cidades eram grandes e fortificadas. Se assim for, o Senhor estará comigo, e eu serei capaz de expulsá-los, como disse o Senhor. Irmão, a promessa de Deus para a nossa vida, a gente precisa se posicionar. A gente precisa se posicionar. A gente precisa avançar. Você entende que naquela terra que mana leite e mel, a terra que Deus ia dar, tinha gente lá, que já tinha cultivado aquela terra. Aquele povo tinha que expulsar aquele povo de lá. Nós precisamos levantar, irmão, e ir. Precisamos andar no passo da fé. Precisamos de acreditar que Deus está conosco. Tem fortaleza, tem gigantes, é difícil, tem resistências, tem. Mas se o Senhor estiver conosco, nós vamos. Nós vamos expulsar quem vive lá. Nós vamos limpar aquele monte, aquela montanha. Nós vamos estabelecer uma cultura do rei naquele lugar. Nós vamos alcançar aquilo que Ele tem falado por nós, porque Ele diz simplesmente assim. E aí, eu estava lembrando, Jabez, que está lá no livro de 1 Crônicas 4:9, quando vai falando da genealogia de Judá, ele está vivendo nesse tempo aqui, irmão, no tempo da divisão da terra. Aí Jabez, diz a Bíblia que ele foi o mais ilustre entre seus irmãos. Jabez foi o mais honrado entre seus irmãos. Sua mãe o chamou Jabez dizendo: porque eu dei à luz com dores,
E Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se com a bênção me abençoares, e alargares minhas fronteiras, seja tua mão comigo e me guarde do mal, de modo que ele não me aflita. E Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou, que ele pediu. Jabez está vivendo esse tempo, Amaury. E aí o que Jabez está falando? Senhor, eu quero expandir minha terra, eu quero ampliar minhas fronteiras, Senhor. E ele ora ao Deus de Israel: se com a tua bênção me abençoares. Existe uma grande diferença entre um homem bem sucedido do homem abençoado por Deus. Existem muitos homens que não conhecem a Deus, que são bem sucedidos no que faz. Mas a partir do momento que eu conheço a Deus, eu não quero apenas ser bem sucedido, eu quero ser uma bênção por onde eu passar. Porque, Senhor, se com a tua bênção tu me abençoares, abençoado serei. Eu vou expandir, eu vou conquistar. Agora entenda uma coisa: naquele tempo, essa conquista, essa expansão que Caleb queria, Jabez orou e pediu, ela era territorial. E eles tinham que expulsar os inimigos daquela terra, estabelecer suas fronteiras e viver ali. Mas o que representa isso para nós hoje? Irmão, o reino de Deus, ele precisa invadir a terra. Nós precisamos conquistar os espaços. Desde a antiguidade, desde o Éden, o propósito de Deus é: espalhai sobre a terra, multiplicai, sejam férteis, governai. Você sabe por que a Torre de Babel não deu certo? Não foi porque o povo estava construindo uma torre que queria chegar ao céu, não. Quando acaba o dilúvio, Deus abençoa Noé e sua família e diz: olha, enchei a terra, povoai a terra, espalhai na terra. Aí, um dos filhos de Noé, o Cã, a geração dele, certamente, a história do dilúvio ia passando de geração em geração. Olha, teve uma chuva aí um tempo atrás que exterminou a humanidade. Aí lá no capítulo 11 de Gênesis, diz que aquele povo se reuniu e disse assim: vamos construir uma cidade fortificada, uma torre que chega ao céu, e o nosso nome vai ser famoso da terra, e não seremos espalhados na face da terra. Vamos ficar aqui, ficar quietinho aqui, ó, nesse cantinho que o Senhor deu para nós. Vem Deus olhar o que está acontecendo, bagunça a língua deles e diz lá: e espalhou o Senhor eles por toda parte. Eles desobedeceram a ordem do Senhor. O Senhor não quer que você se tranque na sua casa, irmão. O Senhor não quer que você fique só naquele reduto, não, irmão. Deixa a luz de Cristo brilhar na sua vida. Vai, espalhe, expanda, conquiste. Precisamos libertar da mentalidade medíocre. Sabe por quê? Porque o reino de Deus, ele precisa entrar nos quatro cantos da terra. O reino de Deus precisa entrar com a cultura dele, por onde ele passar. Dai-nos a política, Senhor, e coloque ali homens e mulheres que refletem a tua glória, que traz a cultura do reino para aquele lugar. Mas política não deveria ser dito. Claro que deveria ser dito. O Senhor quer entrar na política, o Senhor quer entrar nas leis, o Senhor quer entrar na cultura, o Senhor quer entrar nas artes. Mas arte, esse negócio não é coisa de Deus. Quem deu o dom de uma pessoa interpretar, irmão? Quem deu o dom de uma pessoa ser artista? Quem deu a beleza para alguém expor essa beleza? O reino de Deus precisa tomar toda a terra. O reino de Deus, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Irmão, a proposta do evangelho não é te salvar e te levar para o céu. Não é essa. Isso é uma consequência do evangelho. Um dia, nossa vida
humana, vai chegar um fim. E aí nós vamos viver em glória com o nosso Deus, aquele que for salvo. Mas enquanto isso, a proposta do Evangelho é: povoai a terra, falai do meu nome, fazei discípulo, criai a cultura do reino por onde você passar. O Senhor não nos chamou para ficar fechado. Imagina, irmão, o Evangelho se limitar às igrejas evangélicas, espaço físico. Imagina o Evangelho se limitar nessas 4 paredes. Isso aqui é apenas uma comunidade de oração, onde a gente se reúne para orar, para buscar a Deus, para nos fortalecer. O Evangelho é você lá na sua casa, é você na sua empresa, é você no seu trabalho, é nas escolas, é por onde você passa, é no seu ciclo de amizade. O Evangelho é Jesus manifestando através da sua vida. É uma pessoa olhando para você e falando assim: cara, você tem algo diferente, mulher, você tem alguma coisa diferente, mostra para mim o segredo. E você vai dizer: eu conheci um Deus que mudou a minha história. Eu estava perdido, eu fui encontrado, eu estava com a minha vida toda algemada, mas o dia que Ele chegou, Ele quebrou a algema do pecado, do engano, da escravidão e me fez livre. Deixa eu te apresentar: esse é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que era e é e sempre será Rei dos reis e Senhor dos senhores. O reino dos céus é conquistado à força, e todo que assim o faz, dele se apropria. A gente precisa de estabelecer, irmão, por onde a gente passa. Por isso que a nossa responsabilidade, ela é muito maior do que a de um cidadão comum. Porque nós não temos direito, irmão, de dar vexame no trânsito. Você não tem direito de apelar numa buzinada. Você não tem. Você não tem direito de fazer um gracejo, uma gracinha, homem casado com uma mulher na rua. Você não tem direito, mulher, de dar piti na rua. Sabe por quê? Porque o mundo está nos vendo. E a única maneira de conquistarmos é darmos o exemplo. É mostrar que vale a pena servir esse Deus. Porque tem gente que está com a vida tão destroçada, que não adianta falar: deixa eu te apresentar meu Deus. Espera aí. Esse Deus seu, quer a distância dele. Irmão, hoje o Senhor quer libertar mentes escravas. Aquela geração morreu lá no deserto porque a mente deles era escrava. Gerações passaram alimentando de uma mentalidade de escravo. Você sabe o que é maldição hereditária? É isso. Aquele povo, 10 gerações, geração após geração, a gente vive o que mostra para a gente acredita no que mostra para a gente. Então o que mostrava para eles era o que? Escravo, você é escravo. Vovô foi escravo, papai é escravo, você será escravo, seu filho vai ser escravo. Então as gerações iam passando e eles eram o que? Escravo. Hoje o Senhor quer quebrar heranças malditas. Sabe por quê? Porque quando Jesus morreu lá no madeiro, o sangue dele tem poder para quebrar toda maldição hereditária. Lá no madeiro, ele se fez maldito para que todo que nele crê seja bendito. Lá no madeiro, ele se fez enfermo para que nele todo que crê, acreditar, tivesse a chance e a possibilidade de ser curado. Então, não há mais razão para vivermos com a mente escravizada. Não há mais razão para você levar heranças malditas para a sua casa e para a próxima geração. Hoje Jesus Cristo, Ele vem e Ele passeia entre nós para quebrar todo sofisma, toda opressão, toda herança maldita, tudo aquilo que as gerações passadas falharam. Você que se fez entregue por Jesus, que conheceu a Jesus, Ele diz: ei, se faz nova todas as coisas na sua vida, tão somente crê em mim e no que eu vou fazer. Aleluia, glória a Deus. Aí, irmão,
Caleb pede a terra, ele está com 85 anos, mas aquele homem está com saúde de coco, ele está forte, o vigor dele está lá em cima. Ele fala: olha, Josué, estou com 85 anos, mas estou tão forte quando eu tinha 40. Estou tão forte, pronto para guerrear, pronto para guerrear. Só que Caleb sabia qual era a guerra que ele ia guerrear. O problema de algumas pessoas é que eles entram em qualquer guerra. E aí, sai todo esfaqueado, sem necessidade. Você tem que entender qual é a sua guerra. O que é que vale a pena lutar na sua vida? Tem guerra que não é minha. A Priscila tem um coração gigante, minha esposa. Eu falo para ela direto: amor, eu vejo Jesus em você. Mas ela às vezes, ela quer abraçar algumas causas. Fala: amor, você vai me desculpar, mas essa guerra aí não é minha. Não foi eu que fiz esse menino aí. Deixa o pai e a mãe cuidar. Não traz isso para mim, isso é confusão. Estou fora. Irmão, tem guerra que não vale a pena. Caleb não queria guerrear qualquer guerra. Ele diz para Josué: Josué, estou tão forte como antes, pronto para guerrear, para sair ou para entrar. Mas ele sabia qual era o monte que ele tinha que subir e que ele tinha que tomar posse. Ele sabia. Está na hora, irmão, 2024, é hora de você discernir qual a recompensa dessa guerra. Essa guerra é minha ou ela não é minha? Essa guerra vale a pena ser guerreada ou não? O Senhor me falou para ir ou não? 2024 é o ano de você entender qual é o monte que está ainda com influências malignas, com opositores apossando, com resistências, mas que você sabe: esse monte é meu, essa montanha é minha. 2024 é o ano de você discernir e se fortalecer no Senhor, para dizer para si mesmo: a minha força é tão forte agora quanto foi o ano passado, ou 10, 5, 20 anos atrás. Eu vou me levantar no Senhor, eu vou me fortalecer no Senhor, e vou guerrear essa guerra, porque eu sei que tem recompensa. Mas eu vou preparar-me para essa guerra, mas eu tenho consciência que a vitória vem do braço forte do Senhor. Amém? Aí, olha, presta atenção agora. A tribo de Josué, Manassés e Efraim, eles eram grandes, irmãos, eles eram poderosos. E aí eles viram para Josué e falam assim: Josué, a sorte que caiu para nós, a porção e herança, ela é pequena, nós somos um povo grande, nós precisamos de mais espaço. E aí Josué fala assim: ora, suba ao monte. Aí eles falam assim: mas esse monte não é suficiente para nós. E todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carruagem de fogo, ô Josué. Tanto aqueles que são de Bet-Seá e as suas aldeias, como aqueles que são do vale de Jezreel. E Josué fala assim para eles: olha, tu és um povo grande e tens grande poder. Tu não terás somente uma sorte, porém, o monte será teu, pois ele é uma mata, mas vocês vão derrubar essa mata. As suas saídas serão tuas, e vocês vão expulsar de lá os cananeus, embora eles tenham carruagem de ferro, e embora eles são fortes. Suba lá e manda aquele povo embora. Aí, Efraim e Manassés apodera-se da palavra de Deus, dita por Josué, e vai tomar posse daquela montanha. Capítulo 18. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Toda a congregação está reunida. Josué já era velho de idade, ainda tinha muita terra para conquistar. A sua tribo sabia qual era a parte que lhe competia. Eu sabia qual era a minha. O tempo já tinha passado. Tinha algumas tribos que estavam conquistando, avançando, estabelecendo os seus limites, avançando. Mas aí, escuta,
18, versículo de número 2. E ali permaneciam entre os filhos de Israel 7 tribos que ainda não haviam recebido a sua herança. E Josué disse aos filhos de Israel: quanto tempo vós descuidarei de ir para possuir a terra que o Senhor Deus, vosso Pai, vos deu? Em outra versão fala assim: até quando, essa é boa, até quando sereis negligentes em enxergardes para possuir a terra que o Senhor Deus e vossos pais vos deu? Irmão, tinha 7 tribos que estavam passivas, vendo os seus irmãos conquistar, avançar, e eles lá parados. Sabe, Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos que acreditam nele, que confiam nele e avançam na força desse Deus. E tem filhos que são incrédulos, que não acreditam, que não querem conhecer este Deus, que não querem se relacionar com este Deus. Enquanto tem aqueles que são ativos, avançam no Senhor. Talvez uma das razões dessas tribos não ter conquistado é que eles eram passivos. Irmão, a passividade tem um preço muito caro a se pagar. Cadê os homens casados aqui? Faz um sinal com a mão. Nós fomos chamados, homens, para ser ativos. Tem muita mulher cansada por conta de homens passivos, que não levanta, que não vai, que não faz. Nós fomos chamados para ser ativos. Nós somos como leão. Cadê o rugir do leão? Nós precisamos ir, manter, fazer. Deus nos deu força para ir fazer. Não acredita no sistema inverso não, irmão. O propósito da Bíblia é o homem ir, é o homem edificar, é o homem fazer. Que o Espírito Santo nessa noite possa ativar em mim e você esse espírito de coragem, de ativação profética, como sacerdote da nossa casa, como quem cobre nossos filhos e esposas com oração, como quem está guerreando as guerras em favor da nossa casa. Que toda passividade seja lançada por terra, e que os homens de Deus se levantam e vão, e vai, e suba a montanha, e conquiste por Deus, por você e por seus filhos e suas mulheres. Precisamos estar ativos. Talvez aquele povo, irmão, eles não acreditaram no que Deus podia fazer na vida deles. Preferiram ficar no conformismo da vida. Eu sou inconformado, irmão. Eu sou grato. Eu sou satisfeito com o que Deus fez na minha vida. Mas se eu sei que tem águas mais profundas, eu quero ir, Renato. Eu quero caminhar, eu quero me aprofundar. Se eu sei que tem mais, eu quero ir. Se eu sei que a promessa que Deus me fez e me mostrou ainda não está completa, eu quero ainda viver ela. Mas tem resistência. A minha força é tão agora como era 20 anos atrás. Eu estou tão forte hoje quanto aos meus 20 anos. E assim vai ser daqui 10, daqui 20. E se o Senhor estiver comigo, eu vou conquistar. E vou gastar os meus dias vivendo a vida profética que o Senhor me mostrou. Quem crê nisso diz amém. Irmão, nessa noite, proposta é levantarmos e irmos. É não vivermos na passividade. Existe um monte que o Senhor está te mostrando. Você precisa falar: dai-me este monte, Senhor, eu vou lá conquistar. Dai-me essa montanha, Senhor, porque eu vou lá conquistar. Você precisa acreditar no que Deus quer fazer na sua vida. Hoje é a ceia do Senhor. Aqui, irmão, é um ato simbólico. Mas aqui nós, de uma maneira por fé, a gente participa do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Hoje aqui, irmão, é um momento onde você precisa sair daqui, irmão, assim, motivado, ativado, para ir. É aqui que a gente renova as nossas forças, irmão. O Senhor quer te levantar hoje. O Senhor quer que você tenha clareza na sua mente do que Ele pode fazer e fará para a sua vida.
O Senhor pergunta para alguns: até quando vai negligenciar a bênção de Deus, a palavra de Deus na sua vida? Para outros o Senhor está dizendo: suba a montanha, vai até onde a sua força for e puder, expulsa quem lá está. Embora eles sejam fortes, embora lá tenha carros de guerra, o Senhor estará contigo, homem e mulher. Levanta e vai. Aleluia, glória a Deus. Cadê o grupo de louvor? Vem para cá. Vamos ceiar, irmão, nessa noite. Irmãos, Deus está neste lugar e Ele não quer apenas motivar você. Não. Motivação, você pode encontrar isso em vários vídeos aí na internet que pode te motivar. O Senhor quer hoje ativar a sua fé. Ele quer te devolver a esperança. O Senhor quer que você volte a acreditar. O Senhor quer que você tenha clareza da visão que Ele vai te mostrar. Sabe por que tem muita fé que não está sendo ativada? Porque não está ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. 2024, selecione o que você vai ouvir. Selecione o que vai entrar na sua memória, na sua mente, nas primeiras horas do seu dia. Faça um devocional. Ore. Leia a palavra. Ouça a palavra, ouça a voz de Deus nas primeiras horas do seu dia. Não abra celular. Não fica vendo mensagem, não fica vendo notícia. A primeira notícia que a gente deve ver é a notícia do céu. Se você todos os dias levantar, antes de qualquer coisa, dobrar seus joelhos, falar com o Pai, abrir a palavra e ler as notícias do céu, você vai ver que as notícias daqui serão irrelevantes. Pode ter a pior notícia aqui, Felipe, a pior de todas. Caiu tudo, é tudo problemático. Mas eu acabei de ler que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá difícil, é guerra, é isso, é aquilo, mas eu acabei de ler que nele eu posso todas as coisas, porque é Ele quem me fortalece. Gente, mas está muito difícil. Você viu o que aconteceu? Eu vi, mas eu li que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Meu Deus, você viu lá? Está todo mundo perdendo. Eu vi, mas eu também li que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Aleluia.